Gostaria de ouvir uma análise sobre o Brasil atual. Em que situação nós nos encontramos? Que avaliação o senhor faz do Brasil atual, inclusive na questão política? Olha, para fazer uma análise do Brasil atual, eu tenho naturalmente que encarar a questão da pandemia, né? O coronavírus veio aí 10 meses atrás, mais ou menos, e, evidentemente, tumultuou um pouco o país. Primeiro, gerou uma angústia muito grande em todos os cidadãos brasileiros. Em segundo lugar, vocês todos sabem que houve uma certa disputa em torno dessa história da vacina, muita discussão em torno de como, enfim, quem é o dono da vacina, né? E isso tudo, não, penso eu, não foi útil para o país. Embora eu deva registrar, com muita tranquilidade, que cada um fez o seu papel. Você veja, o governo federal, quando destinou bilhões de reais para os vulneráveis, para a micro e pequena empresa, para manter empregos, etc., né, cumpriu o seu papel. Aliás, o papel da União é exata e precisamente, em face da Constituição Federal, a edição das chamadas normas gerais. E os estados, governadores, municípios, prefeitos municipais, também cumpriu o seu papel. Ao Estado incumbe editar as chamadas regras especiais, não é? E aos municípios, segundo a Constituição, o município não tem, no caso, competência legislativa, mas tem competência executiva. Até a Constituição, a expressão que a Constituição usa é: compete aos municípios cuidar da saúde. Já no caso da União e dos estados, ela diz que compete legislar concorrentemente. A União, normas gerais, e os estados, normas especiais. Eu digo isso porque o governo Bolsonaro, né, é uma primeira análise que eu faço, vinha, na verdade, dando sequência ao nosso governo. Você verifica que a inflação continua a cair, os juros continuaram a cair, não é? Houve uma ampliação até do projeto de privatização que nós já havíamos dado muita ênfase no governo. O próprio ministro Tarcísio de Freitas era o secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos, trabalhava lá no Palácio conosco, né? Então, isto vinha vindo num ritmo muito adequado, e aí eu volto a dizer, quando vem a pandemia, evidentemente que zerou todas essas questões que venham sendo levadas à frente, né? Isto fez com que, naturalmente, a economia sofresse um baque. Você veja que hoje se fala num PIB negativo, talvez, de 4,5%, 5%, e confesso que não me preocupa, porque entre o valor, digamos, vida e o valor economia, o que prevalece nesse momento é o valor vida, porque a vida vai embora e não volta, não é? A economia, ela é recuperável. Eu dou até o exemplo do nosso governo. Quando eu subi o governo, nós tínhamos um produto interno bruto negativo de menos 3,6%. Um ano e 7 meses depois, em dezembro de 17, o PIB era positivo em 1,3%. Portanto, o que é preciso neste momento é exatamente isso. Duas coisas, aliás. Uma delas é uma certa unidade de ação, não é? Tanto dos governos estaduais, municipais e a União Federal, no tocante ao combate à pandemia. Acho que a melhor maneira de combater a pandemia agora é exatamente essa unidade. E um segundo, que é, passada ela, recuperar cada vez mais fortemente a economia nacional. O senhor avalia que o presidente Bolsonaro ele deveria rever ou, pelo menos, atenuar o comportamento dele com relação aos governadores e os governadores, por sua vez, também, no caso, principalmente o governador Dória? O senhor acha que até a questão 2022 ela está atrapalhando o Brasil em se sair melhor nessa questão da pandemia? Em primeiro lugar, o que está em pauta agora não é e não deve ser a eleição de 2022. Deve ser a preservação da vida. E preservação da vida seria, eu volto a repetir, né? Seria essa unidade que o país tanto carece. Você sabe que ao longo do meu governo, ao longo da minha vida pública em geral, eu sempre preguei uma harmonia muito grande entre as instituições todas, não só entre os poderes, legislativo, executivo e judiciário, mas de igual maneira entre estados e União. Então, eu acho que seria extremamente útil que os governadores e o governo federal se entendessem, né? Você se recorda, num dado momento, o presidente Bolsonaro até fez uma reunião, penso eu, virtual, com os governadores, e foi muito produtiva. Houve boas repercussões, né? Isso dá também, não é, Everton? Dá tranquilidade ao povo. O povo vê que todos
estão trabalhando juntos, né? Mas logo sequencialmente houve aquele problema do vídeo, né? Aí tumultuou tudo outra vez. Então, acho que é sempre tempo de recuperar esta unidade em nome da nação, em nome do povo brasileiro. Eu acho que, acompanhando a sua pergunta e respondendo, eu acho que deveriam ser feitos gestos de harmonia, de trabalho conjunto, portanto, quase simbolicamente de um cumprimento, né? Mão a mão. Como é que se deu a sua participação nessa questão da vacina agora recentemente? A gente leu notícias que o senhor teria entrado em contato com o governo chinês. Como foi que se deu a sua participação? Como foi que o senhor foi acionado? Como foi que veio o pedido? E qual foi a sua participação, por favor? Olha, foi da seguinte maneira, Everton. Eu acho que eu dei uma mãozinha nesse assunto. Modesta, mas dei. E resultou do seguinte: o Embaçaí, que hoje está aqui no governo do Estado de São Paulo, foi nosso ministro, né, no nosso governo, me telefonou um dia, depois que eu fiz uma visita com ele ao Instituto Butantan, né, e lá recebi do Dimas Covas, né, uma exposição da questão das vacinas, especialmente dos insumos necessários para a produção das vacinas. O Embaçaí me ligou pedindo se eu poderia trabalhar junto à China, né? Sabendo ele das minhas boas relações com o Estado chinês e, particularmente, até com as autoridades da China, né? Do Estado chinês. E eu, então, quando ele me telefonou, me disse, solicitou, há coisa de uma semana e meia atrás, mais ou menos, eu liguei para o ex-embaixador da China, que manteve boas relações conosco aqui no Brasil. Ele está hoje lá em Pequim e faz parte do governo. Liguei a ele e disse: olha, peço que transmita ao presidente Xi Jinping, com quem você sabe que eu tive uma ótima relação, uma relação muito, não só institucional, muito fértil, mas quase pessoal. Então, eu peço que você transmita um apelo pessoal meu, como ex-presidente, em nome de todos os brasileiros, o que ele fez. Ele disse imediatamente que faria, etc. Muito bem. Logo em seguida, eu tinha deixado um recado para o embaixador da China e agora, precisamente no dia 25, nós marcamos um encontro telefônico, né? Eu liguei para o embaixador, conversamos lá uns 17, 18 minutos, e ele me disse, então, que já havia chegado o meu pedido lá à China e que os insumos já estavam praticamente sendo acondicionados. Há uma outra questão técnica, mas em pouquíssimos dias os insumos viriam para o Brasil, tanto naturalmente para o Instituto Butantan, como para a Fiocruz, né? E eu fiz questão também, até quando respondi a uma pergunta de um colega seu a respeito desse assunto, num encontro que foi feito, eu disse, olha, eu sei que lá estiveram várias outras autoridades, por exemplo, a Tereza Cristina, o embaixador, o ministro das Relações Exteriores, Horácio Araújo, o Pazuello, o ministro Pazuello, o Fábio Faria, o Rodrigo Maia, que também se esforçou nessa matéria. Então, foi o trabalho de muitos que levou, penso eu, à solução de agilizar a remessa dos insumos aqui para a fabricação da vacina no Brasil. Essa foi a minha participação, modesta, mas, enfim, uma mãozinha boa. Tem se intensificado nos últimos dias uma discussão sobre a possibilidade de impeachment do presidente, né? Até o presidente da Câmara tem afirmado que não vai colocar essa questão em votação, mas que não vai, aliás, que não vai abrir o processo, mas que considera que é inevitável que o próximo presidente da Câmara abra essa discussão, admita um dos pedidos que estão que foram protocolados na Câmara, são, parece que 60, né, mais de 50 pedidos, e que essa discussão se intensifique a partir da eleição do presidente da Câmara. O senhor que enfrentou essa discussão quando estava na presidência, como é que o senhor vê esse debate que está cada vez mais intenso na política nacional? Olha, em primeiro lugar, eu quero falar muito teoricamente, inicialmente, né, dizer que o impeachment é sempre traumático para o país. Eu cheguei ao governo, vocês sabem, em razão de um impeachment, né, de um impedimento. Mas reconheço o trauma que isso causa no país. Não foi sem razão que eu pratiquei, na verdade, uma espécie de semi-parlamentarismo, na medida que eu trouxe o Congresso para governar comigo. E tenho pregado muito a necessidade de nós mudarmos até o sistema de governo, porque no parlamentarismo, no semi-parlamentarismo, você muda o governo, né, com muita tranquilidade, sem os traumas
naturais, institucionais, que muitas vezes o impedimento acarreta. Então, quando você é presidente da Câmara, recebe pedido de impeachment, você tem que analisar muito detidamente e muito friamente para verificar se há sólidas razões jurídicas e fáticas que permitam a simples deflagração do processo de impedimento, porque você sabe que o presidente da Câmara só pode, eventualmente, deflagrar o processo, mas aí vai para uma comissão especial e vai levar meses discutindo o assunto para verificar se acolhe ou não acolhe aquele pedido. Se acolher, vai para o plenário da Câmara dos Deputados e, mais uma longa discussão, vai verificar se considera ou não procedente a acusação. Se considerar procedente a acusação, é que vai para o Senado Federal. Né? E, presidente, portanto, um longo debate, senhor... isso estabiliza o país, né? Pois não? O senhor é professor de Direito Constitucional. Sim. E parece que o senhor tem uma obra, inclusive, sobre esse assunto, né? Como é que o senhor vê? Os pedidos estão se baseando muito com relação à atuação do presidente na pandemia. O senhor acha que, nesse aspecto, há fundamento para abrir um processo de impeachment? Bom, eu aí, com toda franqueza, como você disse, eu sou da área jurídica, né? Então eu tomo muito cuidado, porque eu precisaria examinar os pedidos para ver se eles têm fundamentos legais, estou sendo repetitivo, né? E fáticos que autorizassem a deflagração do processo de impeachment. Né? Eu mesmo, quando fui presidente da Câmara, nas 3 vezes que presidi a Câmara dos Deputados, eu recebi inúmeros pedidos de impedimento e confesso que nunca levei adiante. Né? Eu me indeferia, salvo se, num dado momento, viesse um pedido em que, inafastavelmente, haveria de processá-lo. Mas eu, sempre que pude, eu evitei o impedimento. E, precisamente nesse momento, eu confesso a você, eu acho que ainda não há clima para isso. Eu não estou tratando do mérito, né? Mas eu verifico que não há clima para isso. Você verifica que hoje ainda uma boa parte da população acha que o presidente Bolsonaro agiu corretamente no tocante à questão da vacina. Não é? Então, se você não tem um núcleo muito grande da população pleiteando o impedimento, eu acho que é difícil o Congresso sensibilizar-se para isso. E se não for para, ao final, decretar o impedimento, apenas fazer a agitação do impedimento, não vale a pena, porque durante o processamento, como eu acabei de dizer, há uma grande instabilidade institucional. Independente do aspecto jurídico, eu acho que não tem condições políticas, porque ainda há certa popularidade do presidente que inviabilizaria isso. E o que eu tenho, com toda franqueza, ouvido de alguns congressistas, né, é que eles próprios não veem lá no Congresso essa disposição. Né? Agora, como é que o senhor vê a atuação do presidente? Teve um determinado momento que alguns consideraram, inclusive, pelo menos no aspecto econômico, o governo dele uma continuidade do senhor. O senhor concorda com relação a esse ponto específico e com relação à atuação política administrativa? Como é que o senhor está vendo esse governo que já está na metade aí do mandato, né? Bom, eu concordo, em primeiro lugar, com a sua afirmação de que realmente o governo dele, né, foi uma continuidade do nosso governo. Você vê que ele, por exemplo, eu tinha feito grandes reformas no país, a reforma trabalhista, a reforma, o teto de gastos públicos, a reforma do ensino médio, a queda da inflação, a queda dos juros, a recuperação das estatais, muitas privatizações, e o presidente Bolsonaro continuou na mesma linha. Né? Aliás, eu devo até registrar que ele tem sido muito correto com o meu governo, porque não há um momento sequer em que ele tenha falado mal do nosso governo. Né? Ao contrário, até, muitas e muitas vezes, ele se refere às reformas, e mesmo a reforma da Previdência, que é uma reforma que foi paralisada num dado momento, saiu da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política do país. Nós enfrentamos e convencemos o Congresso e convencemos a população brasileira da indispensabilidade da reforma previdenciária. Você veja que logo no primeiro semestre do seu governo ele levou adiante a reforma previdenciária. Então, eu acho que ele deu sequência ao que vínhamos fazendo no nosso governo. Agora, como disse há pouco, tudo mais ou menos ficou paralisado em função da pandemia. Né?
Presidente, já que nós tocamos no assunto impeachment, eu queria falar sobre o outro impeachment, o impeachment até que o senhor se referiu que o senhor chegou ao governo após o impeachment da presidente Dilma. Essa semana está sendo publicado o livro do ex-deputado Eduardo Cunha. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Ele disse que o senhor teria participado ativamente do processo de impeachment. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Você sabe que eu confesso que eu não li o livro do nosso Eduardo Cunha, né? Eu não sei bem quais as razões que levam a isso, né? Porque você sabe que é interessante, no regime presidencialista, toda vez que se deflagra um processo de impedimento, o primeiro suspeito é o vice. Ciente e consciente desse fato, vocês sabem o que eu fiz? Logo que deflagrou o processo de impedimento, tempos depois, eu vim aqui para o meu escritório em São Paulo. Eu fiquei pouquíssimo em Brasília. Confesso que só voltei na última semana, porque quando iria ser votada a eventual admissibilidade pela Câmara dos Deputados do pedido de impedimento, né? Porque também as pessoas começaram a dizer, pô, mas você desapareceu, você precisa estar aqui em Brasília. Então, eu voltei, na verdade, na última semana. Eu confesso que não li o livro dele, não sei o que ele disse, eu soube apenas por uma coluna social, né? Que ele falou não sei o quê a meu respeito, que eu teria sido, digamos, um militante. O Rodrigo Maia também falou do Rodrigo Maia, mas eu não conheço os pormenores e não sei nem o que o levou a isso, porque, na verdade, acho que não foi nem o Eduardo Cunha, embora tendo sido ele presidente da Câmara, nem eu, nem ninguém, quem derrubou o governo. Né? Quem derrubou o governo é o povo nas ruas e o povo sensibilizando o Congresso Nacional. Vocês se lembram do MBL, por exemplo, fazendo caminhando daqui de São Paulo até Brasília para pedir o impedimento. As pessoas da rua pedindo o impedimento, não é? O MBL até fez um filme, Não Vai Ter Golpe, uma coisa assim. Né? Então, acho que esse clima é que não existe hoje. E, portanto, eu digo com toda tranquilidade, nem eu, nem o presidente da Câmara, na época, teríamos condições individualmente de trabalhar e levar adiante o impedimento. Já que a gente entrou no assunto Câmara, queria saber que avaliação o senhor faz da eleição da Câmara que está acontecendo agora e também da do Senado, levando em consideração que o MDB tem um candidato na Câmara, né? Eu estou acompanhando um pouco de longe, naturalmente, né? Eu vejo que está bastante disputada, tanto na Câmara como no Senado, né? É difícil prever, porque eu fui 3 vezes presidente da Câmara, participei 3 vezes dessas campanhas, né? E é interessante, Everton, que toda vez que nós fazemos cálculos, né? Nós temos aqui por 12% mais ou menos de traição, né? Mas é uma traição de ambos os lados, né? Porque o voto é secreto, então as pessoas, na hora de votar, decidem por conta própria, né? Então, eu acho muito difícil, neste momento, fazer uma previsão. O Baleia Rossi, até as pessoas dizem, e é verdade, é muito vinculado a mim há muito tempo, ele era presidente do MDB, do PMDB aqui em São Paulo, não é? Depois deputado federal, depois líder do partido, enquanto eu, presidente da República, agora presidente do PMDB, tem realmente ligação comigo. Não é? Mas eu não estou entrando nessa história, porque também o outro candidato, o Arthur Lira, ele, ao longo do meu governo, também votou todas as matérias que nós propunhamos. Né? Eu espero que, seja quem seja eleito presidente da Câmara, ele não tem que ser situação nem oposição. Ele tem que ser o que é, presidente da Câmara. E qual é a função do presidente da Câmara pela Constituição? É conduzir os projetos de relevância para o país. Naturalmente, não é para se opor ao presidente e nem para estar ao seu lado. É para verificar o que é importante para o país e levar adiante. Eu, nas vezes que fui presidente da Câmara, e olha, eu fui presidente da Câmara 2 vezes no governo Fernando Henrique e uma vez no governo Lula. E em todas as ocasiões, quando havia dificuldades para a tramitação de certas propostas do Executivo, eu ia ao presidente. Afinal, a Constituição diz que os poderes devem ser harmônicos entre si. Eu ia ao presidente e dizia, olha, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não tem clima para levar adiante. E eu, pessoalmente, até, muitas vezes dizia, não acho que seja útil, etc, etc. E os presidentes compreendiam. Eu acho que, seja quem seja eleito, isto vai acontecer, porque a pessoa tem que exercer as funções do seu cargo. O senhor tem experiência, foi presidente da República e foi presidente da Câmara. O que é que significa para um presidente da República ter um presidente da Câmara alinhado ou
desalinhado com o governo dele? Se eu me refiro no caso de Baleia Rossi ser eleito, que não é alinhado com o governo, ou de Arthur Lira, que é apoiado pelo governo. Mas eu acho, viu, Everton, que qualquer deles que seja eleito, não é uma questão de alinhamento ao governo. É uma questão, eu vou ser repetitivo, mas de cumprir o seu papel, não é? Então, não adianta alguém dizer, eu fui eleito e sou oposição ao presidente da Câmara, ao presidente da República. Isso não existe. Ou fui eleito e sou alinhado ao presidente da República. Isso também não existe. O que existe são poderes independentes e harmônicos entre si. Eu acho que qualquer deles deverá exercer esse papel com esta significação constitucional. É claro que se você tiver um presidente, seja você presidente da República, você tem um presidente da Câmara ou do Senado contra você, trabalhando contra você, é muito ruim. Mas, ao trabalhar contra, ele está desarmonizando a relação dos poderes. E se está desarmonizando, ele está praticando uma inconstitucionalidade, porque ele, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República, não são autoridades por conta própria. São autoridades constituídas. Quem tem autoridade é quem tem poder. E quem é que tem poder, diz a Constituição? É o povo. Aquela história, todo poder emana do povo. Tal. Então, as autoridades que eu acabei de mencionar são autoridades constituídas. E quando foram constituídas, quando a Constituição, quando o Estado foi recriado em 5 de outubro de 88, a soberania popular disse, olha lá, vocês se comportem nos termos da Constituição. Ora bem, se a Constituição está determinando a harmonia entre os órgãos do poder, você não pode ter um que esteja em desarmonia, né? Você tem que ter alguém em harmonia com os interesses do país e trabalhando junto com o Executivo e com o Judiciário. Queria abrir um pouco a discussão sobre o seguinte, a gente falou da China, eu queria mudar um pouco o foco da conversa, é o seguinte, qual a sua avaliação da eleição do presidente Joe Biden e o que é que isso pode trazer para o Brasil? Como é que o governo brasileiro deve se posicionar com relação a esse novo governo nos Estados Unidos? Olha, eu acho que o presidente Biden está fazendo um bem para os Estados Unidos e para o mundo, em face do poderio, naturalmente, político, econômico, né, dos Estados Unidos. Veja que logo no momento em que ele foi eleito, logo após a eleição, ele já fez um discurso pela paz interna e pela paz mundial. Primeiro ponto. Eu o conheço razoavelmente, porque ele era vice-presidente lá, eu era vice-presidente aqui, nós tivemos, no mínimo, 5 encontros. O último, ou 2 últimos, eu já como presidente, lá em Nova York até. Né? E ele é uma figura muito moderada, muito temperada, muito equilibrada. Eu acho que fará muito bem para os Estados Unidos. E, consequentemente, eu acho que ele terá uma relação institucional, não digo pessoal, mas institucional, muito sólida, muito fértil com o nosso país. Eu duvido que o presidente Biden, pelo que sei dele, que ele vai chegar lá no governo, eu vou desprezar o Brasil, ou vou agredir o país. Ele não fará isso. Pelo contrário, acho que a noção institucional que ele tem das coisas, eu posso atestar isso pessoalmente, é muito forte. Eu acho que vai ser bom para o Brasil, não é? Não, e será bom, volto a dizer, para os Estados Unidos e para o mundo. A gente acabou de passar por um processo eleitoral, as eleições de 2020. Como é que o senhor avaliou o resultado eleitoral de 2020? O que foi que, no seu entender, as urnas disseram ao Brasil? Olha, elas disseram o seguinte, elas querem pessoas com relativa experiência, primeiro ponto. Segundo ponto, eles querem alguém que seja temperado, não é? Pela análise rápida que eu fiz das eleições municipais, eu verifiquei isso. Ou seja, houve uma certo desprezo, né, eleitoral pela radicalização. Não foi a radicalização que elegeu prefeitos, foi exatamente a temperança, o cuidado, a moderação, a serenidade, né? Pelo menos na grande maioria dos municípios. Eu vejo que isto ocorreu e acho que foi útil para o país. Eu confesso que essa radicalização de lado a lado não é útil. É claro que as pessoas podem ter as suas opiniões e tudo isso, né? Mas você colocar brasileiro contra brasileiro não é bom. O brasileiro tem que estar com brasileiro. Portanto, a ideia da harmonia, a ideia da paz entre os brasileiros é uma coisa importante. Por isso que eu digo, a eleição municipal ajudou a revelar a necessidade de uma certa pacificação nacional. Nada impedindo, né, com que você tenha seus programas
administrativos, sustente-os com muito vigor, com muita força, mas sem agressividade. Eu acho que a agressividade, nesse caso, não produz bom resultado. E nesse contexto, então, como é que o MDB pode se posicionar com relação a 2022? Eu acho que o MDB sempre foi um partido da moderação, né? Um partido sempre interessante. Primeiro, desde que o presidente Sarney, pelo PMDB, assumiu o governo, você veja que ele conseguiu levar o país, ele, ao lado do doutor Ulisses Guimarães, conseguiu levar o país para uma redemocratização que se consolidou pela Constituição de 1988, né, em primeiro ponto. Segundo ponto, ele sempre foi maioria, hoje não é, mas sempre foi maioria no Congresso Nacional. E quando foi maioria, ele sempre aprovou as boas teses para o país, desde o Plano Real, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, convenhamos, desde das reformas constitucionais, desde também, já no tempo do governo Lula e do governo Dilma, as ações sociais, em que se tornou muito visível a questão dos vulneráveis, da pobreza. O PMDB transformou-se num partido congressual muito forte e muito ativo, também muito temperado. O PMDB nunca foi de posições radicais. Vocês vejam aí, no Rio Grande do Norte, só simplesmente um exemplo, a figura da Luiz Alves, né? A figura do Henrique Alves, a figura de pessoas que têm uma extraordinária moderação ao longo da sua vida pública, né? Pessoas do Garibaldi e os deputados aí do Rio Grande do Norte, né? Eu falei Rio Grande do Sul, acho que na primeira vez, né? É Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte. Todos eles muito moderados, né? E sempre deram uma grande colaboração ao país. Então, o MDB é um partido, se nós quisermos rotular, é um país de centro, é um partido de centro. Eu confesso que não gosto muito dos rótulos. Hoje, essa coisa de esquerda, direita, centro, não existe. O que o povo quer é resultado. Se o resultado for positivo, não importa de quem venha, não é? Certo? De alguém de ultradireita, ultra-esquerda, de centro, não vai ao caso. Isso já é coisa do passado, né? E nós precisamos nos acostumar com essa nova perspectiva no nosso país, né? No bojo da Operação Lava Jato, digamos, o MDB ele foi um dos partidos que mais foi citado. Inclusive, inclui isso o seu caso. Como é que está hoje essa situação e que avaliação o senhor faz de todo aquele clima, aquela operação que foi feita? Como é que o senhor vê isso? Em primeiro lugar, o PMDB não foi mais citado, foi um dos citados, né? Porque basta dizer aquele rapaz que foi lá e disse assim: olha aqui, eu colaborei com 350 deputados, imagine você. O PMDB não tem 350 deputados, né? Então, a primeira observação que eu faço é essa. No meu caso, especialmente, vocês sabem que eu fui vítima de várias tentativas até de me derrubar do governo naquela época, uma tentativa até institucional. Setores institucionais tentaram exatamente isso, né? Mas não conseguiram. E não conseguiram, e hoje se vê porque não conseguiram. Você sabe que ao longo desses últimos tempos, graças a Deus, tem havido um reconhecimento muito significativo do nosso governo, primeiro ponto. E segundo ponto, no plano judicial, você sabe que desde aquela tal gravação, que já foi julgada imprestável por decisão de primeiro grau de jurisdição em Brasília e confirmada em segundo grau no Tribunal Regional de Brasília. Então, essas coisas todas, de outra parte, digo eu, as pessoas que me ofenderam naquela época foram objeto de ação civil, de indenização por perdas e danos, e foram condenadas agora com decisão já praticamente transitada em julgado no Superior Tribunal de Justiça. E, ao mesmo tempo, como naquela época nós movemos queixa-crime contra aquele que nos caluniaram e difamaram, essa queixa-crime foi autorizada em primeiro grau, está em segundo grau de jurisdição lá em Brasília, também sendo processada no próprio tribunal. Então, essas coisas, ao longo do tempo, estão sendo solucionadas. Pelo menos eu falo no meu caso, né? Nos outros eu não me atrevo a fazer comentários, né? Pretende ser candidato a algum cargo em 2022? Não, confesso que não. Eu já percorri muitos caminhos, né? Tanto no Executivo Estadual aqui, fui Procurador-Geral do Estado 2 vezes, secretário de Segurança 2 vezes, secretário de Governo, deputado, né? Presidente da Câmara 3 vezes, vice-presidente, presidente da República. Eu acho que eu já fiz o que deveria fazer. Pretendo agora advogar e dar pareceres.
Com relação à sucessão em 22 da presidência, você acha que o MDB deve ter candidato próprio? E os nomes que são especulados, qual deles o senhor acha que o partido pode apoiar se não tiver candidatura própria? Duas coisas, né? A primeira delas é que faltam praticamente 2 anos para a nova eleição, né? E 2 anos em política não são 2 anos, é um século, não é? É um século. Então, é muito difícil dizer agora. Dizer também que 2 anos pode ser um segundo, né, em política. Lá na frente, lá na frente. Lá na frente pode ser um segundo, é verdade. Mas isso é lá na frente. Agora é muito difícil dizer. É claro que todo partido, no começo, tem como objetivo ter uma candidatura, etc. Mas as questões, quando vão se afunilando lá na frente, isso aconteceu ao longo do tempo, os partidos fazem acordo, né? Mas alguns já estão se colocando, né, Pedro? Alguns estão se colocando, se apresentam com nome, se apresentam com prioridades. O senhor não acha que o MDB já poderia ter uma tática? Não, mas o MDB, muito prudentemente, como costuma ser do seu estilo, né? Ele está indo devagar nessas coisas e decisões virão, naturalmente, no ano que vem ainda, né? Em começo de 2022. Por exemplo, o senhor disse que o PMDB é um partido mais vocacionado ao centro. Os nomes do centro que se apresentam, Dória, Luciano Huck, o senhor vê alguma possibilidade? Não vou citar os mais à esquerda, os mais à direita, porque como o senhor disse que o MDB é um partido vocacionado ao centro, digamos, eu não vou nem citá-los no caso. Esses nomes mais ao centro, o senhor vê afinidade com mais algum deles? Como é que o senhor vê esses nomes que se apresentam, por exemplo? Se você quiser uma boa resposta, eu digo que são todos bons nomes, né? Agora, o que vai acontecer politicamente lá na frente, viu? Só o futuro vai dizer. Agora não há como definir nada. Como é que o senhor viu o apoio do PT a balear o candidato à presidência da Câmara? O senhor acha que foi que foi tão radicalmente, que reagiram tão radicalmente aqueles episódios lá depois do pós-impeachment, durante o impeachment, com relação ao MDB? Eu acho que isso é um sinal que pode haver diálogo? Sim, isso. O senhor acha que é um sinal que pode haver diálogo? O apoio do PT à Baleia Rossi, como é que o senhor avalia? Você acha que é um sinal, que pode haver diálogo? Política, não, você viu que é política. Formou-se uma frente lá que juntou PMDB e PT e outros partidos, DEM, PSDB, né? Política é isso. Agora, a eleição da Câmara é a eleição da Câmara, sabe? Muitas vezes as pessoas dizem, isso aí significa para 22. Eu não acho que significa nada para 22. 22 será outra discussão, outra eleição. Então, não é a eleição de Câmara e Senado que decide o que vai acontecer em 2022. Tanto que você vê, na medida que você tem uma aliança de PMDB, PSDB, DEM e PT, você pode imaginar se eles estarão juntos lá na frente? Fica difícil dizer, né? Mas aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, o PT está junto com o PSDB, que eu digo assim, do parte do senhor, por exemplo, não tem dificuldade de diálogo por ninguém. Eu não tenho, graças a Deus. Aliás, foi o que me permitiu governar, né? Você sabe que tinha muita gente, né, que vinha, fazia campanha, eu não dava a mínima, né? E só para contar um episódio, quando eu estava terminando o governo, eu dei uma espécie de uma coletiva, né, no final de 2018, e um dos jornalistas me perguntou: o que o senhor vai mais sentir falta aqui do governo? Eu vou sentir falta do fora Temer, porque eu já estarei fora, né? É isso que eu vou sentir falta. Tem uma última pergunta, da minha parte, a minha última pergunta. O senhor acha que a democracia corre risco no Brasil ou não? E se há algo que possa melhorar nesse aspecto, com relação a isso? Nenhum risco, nenhum risco. Você sabe que primeiro, evidentemente, se examinando a Constituição, nós temos uma solidez jurídico-institucional muito forte. Primeiro ponto. Se você pensa em correr risco na democracia, supõe-se a ideia de um golpe. Você não tem golpe no país sem Forças Armadas. E o que eu sei das Forças Armadas, que conviveram comigo ao longo do meu período, não só de vice-presidente, presidente da Câmara, mas especialmente na presidência da República, eu não vejo nenhuma vocação para isso. Pelo contrário, o que eu via deles era o respeito absoluto ao texto constitucional. E no nosso país, queiramos ou não, as nossas instituições estão funcionando. Eu não vejo a menor possibilidade de, digamos assim, de abalo à nossa democracia. Eu vejo ela prosperar, se Deus quiser, cada vez mais.
Eu vou fazer a última também, então. O senhor disse lá, tanto o senhor como o ex-presidente Fernando Henrique disseram lá na entrevista a Lucas Mendes, a Diogo Mainardi, que conselho não daria, mas se fosse Estado a dar uma sugestão, não se negaria, não necessariamente ao Tal Preto, mas até ao país. O que é que o senhor diria, se fosse Estado hoje, a dar uma sugestão, não digo uma recomendação, mas uma sugestão ao presidente para tentar destravar a grave situação que o país se encontra hoje? Mero palpite, né? Não é conselho, sabe que eu tomo muito cuidado com essa história de conselho, né? Eu digo que, de vez em quando, se solicitado, do palpite. Como você está me perguntando, eu digo o seguinte, olha, tente fazer o possível para preservar as vidas dos brasileiros, né? Primeiro ponto, e segundo ponto, cuide de trazer investimentos para o país, porque, convenhamos, depois que passar a pandemia, não bastam os investimentos públicos, né? Porque nós temos também pouca verba a essa altura para investimento público, que é gerador de emprego, mas incentive a iniciativa privada, especialmente incentive a vinda do capital estrangeiro para o país, porque ele não virá aqui como rentista, tendo em vista que os juros são negativos lá fora e hoje são negativos aqui no Brasil, de modo que não vem ninguém aqui para aplicar dinheiro ao fundamento, vai ganhar juros. Quem vier para cá, vem para investir. Investir significa criar emprego. Se eu pudesse dar um palpite, eu daria esse palpite, né? A ponte para o futuro se revelou algo irrealizável, presidente? Não, porque ela foi realizada. Você sabe que no meu governo, curiosamente, né, nós tínhamos feito aquele documento como uma colaboração para o governo ao qual eu pertencia, eu era vice-presidente. Mas interessante, ele foi tomado como uma espécie de documento de oposição, né? E como eu cheguei à presidência da República, o que eu fiz foi aplicar a ponte para o futuro. Você veja que a recuperação do PIB, quando eu assumi o governo, o PIB era negativo em menos 3,6%. 1 ano e 7 meses depois, era positivo em 1,3%. A inflação, a queda dos juros, tudo aquilo estava previsto na ponte para o futuro. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma do ensino médio, o teto para os gastos públicos, tudo previsto na ponte para o futuro. Então, ela foi realizada. O que talvez precise agora é uma nova ponte para o futuro, um novo programa para dar sequência a isso.